Alô, liebe Leute. Eu vim colocar minha posição para vocês sobre a reflexão 8 que questiona se é possível aprender uma língua em 6 meses. Tudo vai depender do que a gente considera aprender uma língua, né? Como a gente já discutiu outras vezes, aprender uma língua é para a vida toda, a gente sempre tem mais coisas para aprender, então vai depender de como a gente define esse aprender a língua, como a gente define os nossos objetivos. Então, se vocês querem de repente ir para viajar na Alemanha, vocês vão se virar no aeroporto, vocês precisam de vocabulário para comprar alguma coisa no mercado e tudo. Então é uma coisa. Agora, se a gente está falando de defender uma tese, se a gente está falando de morar, se a gente está falando de fazer amigos, de ter conversas mais profundas, reflexões mais profundas, então vai ficar mais complicado essa coisa dos 6 meses. E aí o que acontece? Tem outros fatores também. Então, por exemplo, vai depender da língua que a gente escolhe, vai depender da facilidade que a gente tem de aprender uma língua. Então, por exemplo, a gente tem pessoas que têm uma facilidade muito grande com exatas e línguas também, ou só exatas, ou só línguas, ou só matemática, ou só isso, ou só aquilo. Então, vai depender dessa facilidade que cada um tem, desse tempo que cada um precisa para poder aprender uma língua. Vai depender também das estratégias que a gente usa. Então, de repente, se a gente tem uma pessoa que conhece esse percurso, que tem uma afinidade com a gente, um professor que tenha uma metodologia, uma abordagem parecida com o nosso jeito, compatível com o nosso jeito de aprender, então tudo isso vai facilitar esses 6 meses de aprendizado de uma língua. Então, geralmente quando a gente ouve isso, aprenda uma língua em 6 meses, não tem a ver com esse tipo de reflexão que a gente está fazendo, tem mais a ver com um certo marketing do que propriamente pensar profundamente nessas relações sociais, em agir socialmente, politicamente, né? Se colocar, compartilhar uma opinião e tudo, né? São muitas práticas possíveis. Bom, então assim, é possível aprender uma língua em 6 meses? Sim e não, né? É linguística quântica. Sim e não ao mesmo tempo. Então vai depender de a gente levar em conta esses pontos, né? Na minha opinião. E né, do que a gente está falando? Que é aprender uma língua, qual a facilidade que eu tenho, quais as estratégias que eu estou usando, o tempo disponível que eu tenho para me aplicar para esse aprendizado dessa nova língua. Então é um conjunto de fatores que eu estou resumindo aqui para vocês, para a gente poder dizer até onde a gente pode chegar. 6 meses são 6 meses, gente. Então por mais que a gente consiga chegar num nível de se virar, né, de dar uma base para a gente poder fluir, tá muito longe ainda de a gente poder construir textos mais profundos, realmente interagir socialmente, fazer amizades com mais profundidade. Então vai ficar nessa dependência das nossas considerações. Alles klar? Então não se enganem, gente. É interessante que a gente mire também nessa perspectiva de que a gente vai ter que aprender e aprender leva tempo. Tá? Bis nächste Mal.